E se o passado da Terra fosse reescrito por uma criatura que nunca deveria ter existido? E se a natureza, com toda sua selvageria e equilíbrio, tivesse sido desafiada por um monstro feito em laboratório? Hoje, vamos viajar até o Cretáceo Superior, há cerca de 66 milhões de anos, e imaginar um cenário impossível. O Scorpius Rex, a aberração genética mais letal da franquia Jurassic World, será que ele conseguiria sobreviver em meio aos maiores predadores que o mundo já viu? Ou seria apenas mais uma vítima da seleção natural implacável? Prepare-se, porque essa história não é para os fracos. Vamos conhecer a fundo essa criatura e descobrir se ela teria chance alguma contra os reis do Cretáceo. Quem é o Scorpius Rex? Criado nos laboratórios secretos da InGen, o Scorpius Rex é um híbrido monstruoso projetado a partir da combinação de vários DNAs, incluindo Carnotauro, Velociraptor, anfíbios e escorpiões. O resultado é uma criatura de aparência grotesca, coberta por escamas escuras, com uma postura ameaçadora, polegares opositores, visão infravermelha e espinhos venenosos em partes estratégicas do corpo, cauda, pescoço e cotovelos. Esses espinhos podem ser lançados como projéteis, causando paralisia, dor extrema e até a morte. Além disso, o Scorpius Rex possui alta velocidade, capacidade de escalada e o mais assustador, é capaz de se reproduzir sozinha, sem a necessidade de um parceiro. Uma característica rara e extremamente perigosa do ponto de vista evolutivo. Seu comportamento é imprevisível, violento e altamente agressivo. Ele ataca qualquer coisa que se mova, inclusive outros predadores. Criado para ser uma arma viva, ele foi considerado instável demais, até mesmo para os padrões da InGen. A criatura demonstrava sinais de descontrole, ataque por impulso e muitas vezes não distinguia presas de ameaças. Apesar de ser menor do que outros híbridos como a Indominus Rex, o Scorpius compensa isso com letalidade estratégica. Sua inteligência é elevada, permitindo emboscadas complexas e ataques furtivos. E por ter DNA de anfíbios, consegue sobreviver em ambientes úmidos, inclusive em pântanos e florestas densas. No universo de Jurassic World Acampamento Jurássico, o Scorpius Rex viveu por um tempo na Ilha Nublar. Mas, e se por algum milagre ou experimento temporal, ele fosse enviado de volta para o passado, diretamente para a América do Norte durante o Cretáceo Superior? O cenário do Cretáceo Superior, o Scorpius Rex surgiria em uma terra muito diferente. A América do Norte, no fim do Cretáceo, era um continente dividido por um grande mar interno, com florestas densas e úmidas cobrindo boa parte do território ocidental. Era um ambiente perfeito para uma criatura como o Scorpius Rex, que preferia atuar nas sombras e realizar emboscadas sorrateiras. As copas altas das árvores, a folhagem espessa e os pântanos criavam um verdadeiro labirinto natural para caçadores e presas. Esse ecossistema era um dos mais ricos e complexos da história da vida. Grandes herbívoros percorriam as florestas em busca de comida, enquanto predadores patrulhavam os arredores, buscando oportunidades. O solo estava sempre coberto por musgos, folhas caídas e raízes salientes, terreno ideal para uma criatura sorrateira. Além disso, o clima era instável, com estações marcadas por secas intensas e chuvas torrenciais. A capacidade do Scorpius de se adaptar rapidamente ao ambiente lhe daria uma vantagem importante. Mas a competição era brutal. Mesmo com suas habilidades genéticas, o Scorpius não teria um caminho fácil. Esse ambiente era o palco de uma batalha constante entre espécies e apenas os mais aptos conseguiam sobreviver. A localização ideal para o Scorpius se estabelecer seria nas florestas fechadas do atual oeste dos Estados Unidos, como o que hoje seria a região de Montana e Utah. Ali ele encontraria cobertura densa, presas variadas e espaço para se esconder e caçar. Mas com tantos dinossauros poderosos por perto, o verdadeiro desafio seria permanecer vivo por tempo suficiente para se multiplicar. Os desafios do Cretáceo. T-Rex, o rei dos dinossauros, dominava o topo da cadeia alimentar. Com 12 metros de comprimento, mandíbula com força destrutiva e uma visão aguçada, o T-Rex era um predador territorial e extremamente agressivo. O Scorpius Rex, sendo menor, teria que usar sua inteligência, velocidade e veneno para evitar confrontos diretos. Um golpe de sua cauda venenosa poderia incapacitar o T-Rex, mas apenas se ele conseguisse se aproximar sem ser notado. Em campo aberto, seria uma luta suicida. Além disso, o rugido do T-Rex era suficiente para afastar qualquer criatura. O Scorpius precisaria operar como um predador fantasma, atacar nas sombras,
à noite, quando os sentidos do T-Rex estivessem em desvantagem. Mas mesmo assim, qualquer erro seria fatal. Dakotaraptor. Um parente maior e mais feroz do Velociraptor caçava em bandos. Com garras curvas mortais e uma tática de emboscada, o Scorpions Rex teria a vantagem da visão térmica, mas seria vulnerável contra múltiplos ataques coordenados. Seria uma guerra de estratégia. A luta contra Dakotaraptors exigiria mais do que força bruta. O Scorpions teria que dividir o grupo, atrair indivíduos isolados e eliminar um a um. Sua agilidade e ataque surpresa seriam fundamentais, mas ele precisaria ser meticuloso. Qualquer deslize e ele seria cercado e dilacerado por um bando coordenado. Ankylosaurus. Embora herbívoro, o Ankylosaurus era um tanque vivo. Sua couraça espessa e seu porrete ósseo na cauda poderiam esmagar ossos com facilidade. O Scorpions Rex precisaria atacar de forma extremamente precisa para evitar um golpe fatal. Seu veneno poderia dar vantagem, mas somente se conseguisse aplicar e recuar rápido. O problema é que o Ankylosaurus era incrivelmente resistente. Mesmo com o veneno circulando, ele ainda poderia causar danos antes de cair. O Scorpions teria que usar a vegetação como aliada, emboscar e fugir, voltando para ataques intermitentes. Um erro e seria pulverizado. 4. Triceratops. Suas 3 pontas afiadas e seu comportamento defensivo agressivo o tornavam um adversário mortal. Um Scorpions Rex descuidado poderia ser empalado com facilidade. O Triceratops era territorial e protegia seus filhotes com ferocidade. Atacar um grupo significaria provocar uma reação em cadeia. O Scorpions poderia atacar jovens ou idosos isolados, mas enfrentaria represálias. Uma emboscada bem-sucedida dependeria da leitura perfeita do ambiente e do comportamento da manada. 5. O Quetzalcoatlus, o maior pterossauro conhecido da época, com uma envergadura de até 10 metros. Embora não fosse um predador terrestre, poderia representar uma ameaça vinda do ar, especialmente se o Scorpions Rex fosse visto como uma ameaça a ninhos ou territórios. Essas criaturas podiam descer com velocidade impressionante, bicar com força e levantar voo rapidamente. Um Scorpions Rex poderia ter problemas se tentasse escalar árvores próximas a ninhos, ou se ficasse exposto em áreas abertas. Ainda assim, se conseguisse emboscar no momento certo, poderia virar o jogo. 6. Alamosaurus, um dos maiores saurópodes da América do Norte. Embora lento, era protegido por seu tamanho colossal e cauda destrutiva. Um ataque direto seria inútil, mas um Scorpions Rex esperto poderia usar o ambiente e atacar filhotes ou indivíduos doentes. Mesmo assim, se a manada reagisse, o chão tremeria. O Scorpions teria que ser rápido e desaparecer na vegetação. Um erro de cálculo ao se aproximar de uma manada poderia custar a vida, mas um ataque bem planejado lhe garantiria alimento por dias. O comportamento e as táticas do Scorpions Rex. Para sobreviver, o Scorpions Rex teria que se adaptar rapidamente. Seu principal trunfo seria sua habilidade de se esconder e atacar de surpresa. Usando sua cauda preensil, ele poderia escalar árvores altas, observar o ambiente e escolher suas presas com cuidado. Sua capacidade de enxergar o calor seria vital para detectar alvos mesmo sob a cobertura das árvores. Ele evitaria confrontos diretos, preferindo caçadas rápidas e letais. Com o tempo, poderia até mesmo desenvolver um território, afastando predadores menores e dominando áreas estratégicas. E com sua reprodução assexuada, uma única fêmea poderia gerar uma população inteira em pouco tempo, tornando-se uma praga evolutiva no Cretáceo. Além disso, o Scorpions Rex poderia se tornar noturno, evitando os maiores predadores e caçando nas horas mais silenciosas da floresta. Seu veneno permitiria incapacitar presas maiores sem confronto direto, o que é uma vantagem evolutiva enorme. E sua inteligência seria a chave para sobreviver. Ele aprenderia os padrões de caça de seus inimigos, reconheceria os sinais do ambiente e se tornaria um predador oportunista. Com o tempo, poderia até desenvolver formas de comunicação rudimentar com sua própria prole. Uma sociedade rudimentar de caçadores letais? Não é tão absurdo quanto parece. A resposta final: o Scorpions Rex sobreviveria ao Cretáceo? Sim, com base em suas habilidades genéticas, comportamento predatório e capacidade de reprodução, o Scorpions Rex poderia sobreviver ao Cretáceo superior, mas com ressalvas.
Ele não dominaria o mundo. Seria uma sombra nas florestas, uma ameaça invisível, atacando no escuro e desaparecendo nas folhas. Sua existência causaria um desequilíbrio ecológico grave, mas a natureza encontraria formas de se adaptar. Os predadores ficariam mais cautelosos, as presas mais espertas. O Scorpius Rex seria respeitado e temido. Ele criaria um novo tipo de predador, que misturaria características de criaturas modernas com instintos antigos. Um ser capaz de evoluir mais rápido que os demais. No entanto, o mundo do Cretáceo não perdoava erros, e ele teria que se provar todos os dias. No fim das contas, ele não substituiria o T-Rex nem eliminaria os Dactyloraptors, mas ganharia seu espaço, como tantos outros monstros que a natureza moldou com o tempo e que ele, por um capricho da ciência, tentou superar. E aí? Que tal se o Scorpius Rex tivesse uma chance no mundo dos dinossauros reais? Deixa nos comentários e até a próxima!